Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, bosonase e a ignorantização do povo brasileiro. Esse é o nosso tema de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e ao nosso trabalho. Dê um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. Acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos no canal. E se você gosta de debater sobre temática política, aqui é o seu lugar. Compartilhe este vídeo com todos os seus contatos. Bosonase e o processo de ignorantização da sociedade brasileira. Esse é o mérito deste vídeo, tá? Essa é a temática que nós vamos colocar à frente. Eu fiz todo um roteiro que está aqui na minha frente, onde eu vou tentar explicar como que esse processo de ignorantização do nosso povo está se desenvolvendo a passos largos. E qual é o grande perigo para que no futuro nós tenhamos uma sociedade acrítica, ou seja, desprovida de espírito questionador. E o quanto que esse processo de emburrecimento pode trazer graves danos a todo o povo brasileiro, né? E ao próprio país, porque um povo ignorante tem por consequência um país miserável, tanto intelectualmente quanto no que concerne ao seu desenvolvimento econômico, político e social. Pois bem, primeira coisa que eu queria colocar para vocês, tá? Nesta semana nós tivemos uma entrevista concedida pelo ex-presidente Lula a dois grandes meios de comunicação, tá? E a única coisa que eu queria dizer, essa entrevista causou dores de cabeça no Planalto. Bolsonaro sabe que mesmo que o Lula, conquistando a progressão de pena e a mudança do regime de fechado para semiaberto, e com isso conseguindo ficar livre por um tempo, ainda que a posteriori ele seja condenado no processo do sítio de Atibaia, e vamos considerar que o nosso Código de Processo Penal está sendo rasgado, né? Por quê? Porque muitas das suas disposições estão sendo desconsideradas. E quero deixar bem claro que eu não sou petista, que eu nunca votei no PT no primeiro turno, que por motivos óbvios me vi obrigado a votar no segundo turno, em algumas situações, mas que não sou petista, não sou comunista. Aliás, esse termo ele se cristalizou de maneira alienada e ignorante, sendo balbuciado facilmente pelas pessoas. Então você não perca o seu tempo de vir comentar e ficar me ofendendo, não. Eu não sou petista. Eu não estou falando do Lula no que concerne ao seu processo dentro de uma natureza política. Eu estou falando dentro de uma natureza jurídica, como alguém que se propõe a ser um operador do direito, né? Esse processo é cheio de graves erros que ferem o Código de Processo Penal. Eu não vou entrar no mérito da questão e nem discorrer aqui sobre quais medidas foram implementadas que são dissonantes do bom processo penal. Isso aí cabe para os grandes juristas, os grandes intelectuais do direito. Eu só quero adiantar aqui que tudo isso, todo esse processo jurídico, ele tem em paralelo interesses políticos, né? Existem interesses políticos que se confrontam diretamente com esse desejo de manter o Lula preso. E quem está falando isso não é nenhum militante do PT, tá certo? Então, voltando à questão do Lula, né? O Lula, ele causa dores de cabeça no Planalto, por quê? Porque Lula deseja construir uma agenda de união das esquerdas, uma grande agenda progressista que possa embarcar, né? No caso, absorver todos os partidos de esquerda, né? PT, PSB, PDT, PSOL, e outros que nem são tão considerados de esquerda, mas que fazem parte também do campo progressista no que concerne a sua agenda. Então Lula ele vai propor, uma vez livre, tá? Mesmo que juridicamente preso, mas livre no seu regime de semiaberto, ele vai propor, como formador de opinião, a criação de uma grande agenda, onde ele vai passar a confrontar a agenda do governo dele lá no passado com a agenda atual. E nesse processo de confronto, de conflito entre agendas, ele vai tentar desmascarar a agenda atual do Bolsonaro, que é pró-mercado e empresariado, contra os interesses do trabalhador. Ou seja, ele vai mostrar que, enquanto que no governo dele as medidas foram implementadas em favor das populações marginalizadas, né, das classes dominadas, daqueles
que experimentavam a base da pirâmide social, né? Enquanto que naquela época era assim, hoje Bolsonaro, com uma retórica hipócrita, vem sob a ideia de garantir a empregabilidade, né, a segurança jurídica dos contratos, etc, etc, e mais baboseiras. Ele quer implementar um Estado mínimo, só que um Estado mínimo que, nesse conflito entre interesses de trabalhadores e de empresários, vai sobressair seguramente os interesses do grande empresariado. Tá? Empresariado esse que está em consonância com toda uma agenda reformista em relação à reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária. E esse conjunto de reformas visa consolidar toda uma realidade que vai favorecer esse empresariado em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Então, Lula ele vai ter por objetivo desmascarar, desnudar a real intenção de Bolsonaro em vender o país para as grandes corporações e para os interesses do mercado internacional. Então, eu não sei como vai ser o modus operandi dessa ação do Lula, mas o tempo que o Lula ficar livre, 1 mês, 2 meses, 3 meses, que provavelmente ele vai ser preso de novo, todo esse processo em que o Lula ficar livre pode trazer graves prejuízos à governabilidade de Bolsonaro. Por quê? Porque além de ter de enfrentar a oposição do Lula, falando diuturnamente sobre questões que vão deixar o Bolsonaro sem graça, constrangido perante a população brasileira no que concerne aos seus direitos, né? Por outro lado, ele ainda tem que enfrentar oposições internas do seu governo, tanto em relação ao conflito entre olavistas e militares, como também a grande bagunça que é o seu partido, o PSL, que não tem identidade nenhuma e desprovido de ideologia, foi apenas um grande conglomerado de pessoas que quiseram embarcar na onda Bolsonaro. Essa é a verdade e todo mundo sabe disso. Além disso, nós temos também uma situação que corrobora essa minha tese em que a população brasileira está entrando num processo de emburrecimento coletivo. Tá? Isso está relacionado a esse sebastianismo imbecil, um sebastianismo que sacraliza a imagem do presidente, que o transforma em ungido de Deus. Ungido é o cacete. Só se for ungido de óleo de peroba quando for desmascarada a sua real intenção de vender o nosso país. Essa que é a verdade, de transformar a nossa legislação pró-empresariado em detrimento dos mais pobres. Essa é a realidade, é a precarização do trabalho e da justiça social em favorecimento dos interesses das classes dominantes. Essa é a grande missão do Bolsonaro e ele conseguiu, através de uma ótica alienadora, comprar as pessoas, os mais humildes, em favor da sua agenda. Mas isso vai ser desmascarado. Ele se aproveitou de toda uma questão religiosa, de toda uma questão moral, né? Porque o governo dele é moralista. O governo dele é moralista, tá? E dentro desse sebastianismo imbecil, ele é sacralizado, é visto como um deus, e as suas ações seriam como se fossem previamente aprovadas por Deus. Ou seja, isso é muito ridículo. Mas infelizmente o povo, na sua alienação, na sua irracibilidade religiosa, acaba sendo comprado facilmente por esse discursinho moralista. E Bolsonaro, em paralelo, passando a imagem do salvador da pátria, certo? Ele consegue, em paralelo, colocar na conta do povo brasileiro uma série de prejuízos que vão se tornar benefícios para o grande empresariado. Grande parte desse empresariado, inclusive, macumunado com interesses internacionais. Essa é que é a verdade, tá? Aliado a isso, tem os prejuízos diplomáticos em relação à China, onde o Brasil perdeu o comércio da soja, que acabou favorecendo os Estados Unidos, a subserviência à agenda de Trump, que fere a nossa soberania, né? E aí tem o caso também da base de Alcântara, né, que fere a soberania nacional. E o mais grave, as nossas relações comerciais com o mundo árabe, onde principalmente na comercialização da nossa carne estamos tendo um prejuízo histórico, um prejuízo rotundo, tá? De bilhões de reais. A nossa carne, que era exportada em grande escala para o mundo árabe, no que concerne aos árabes,
a cada dia vem sendo menos importada. Ou seja, a carne que era vendida para os árabes, por causa da questão que envolve a mudança da embaixada para Jerusalém, isso tudo que gerou toda uma questiúncula, e essa questiúncula está prejudicando as nossas relações comerciais com o nosso terceiro maior parceiro comercial, se nós considerarmos o mundo árabe como um todo. Então, os prejuízos diplomáticos também têm trazido uma série de malefícios para a nossa balança comercial. Outro ponto importante, tá? O protofascismo reacionário que está sendo implementado por esse governo. Veja o caso da propaganda do Banco do Brasil. Além de infringir uma lei que dá autonomia às empresas e instituições públicas de fazer o seu merchandising sem a intervenção governamental, Bolsonaro ele desnuda a sua agenda impositiva da retidão padronizadora de costumes e valores morais. É muito triste. Será que ele não percebe que no Brasil, tá, a travesti também tem conta no banco, bissexual tem conta no banco, homossexual tem conta no banco, crilouros, permitam usar o termo, né, negros que pintam o cabelo, também são cidadãos que têm conta no banco, né, pessoas que usam dread, que fumam maconha, não importa o que fazem no seu foro íntimo, não importa a sua religiosidade, essas pessoas também são clientes de banco público. O senhor sabia disso, Bolsonaro? Mas você quer impor a sua retidão padronizadora de costumes morais sobre toda a população brasileira, se esquecendo que existe uma diversidade dentro do tecido social. É o que nós chamamos de fascismo social, aquele conceito de Boaventura de Souza Santos que eu discorri em vídeo anterior. Né? É o fascismo social que se abate sobre o setor econômico, político, cultural, mental, geográfico, etc. É o fascismo de natureza cultural que tenta pormenorizar grupos sociais minoritários e impor, através de um etnocentrismo cultural, valores morais, religiosos e mentais daqueles que se consideram majoritários dentro do contexto social. Né? Então é uma sociedade que, por mais que seja plural na sua essência, tem que passar uma aparência de singular. Isso é um absurdo, tá certo? Então tem o protofascismo reacionário, que é reforçado por grande parte da sociedade. Por isso que Bolsonaro está se dando bem, porque ele tem o aval de grande parte do protofascismo que é alimentado por uma grande fração da sociedade brasileira. Isso é muito triste, tá certo? Outro ponto importante a ser destacado, né? Bolsonaro quer intervir nas escolas com o malfadado projeto Escola Sem Partido, que fere a liberdade de cátedra do professor perante os seus alunos. Ou seja, Bolsonaro quer com isso desestimular o espírito questionador dos nossos jovens, transformando-os em robôs acríticos, ou seja, desprovidos de senso crítico. Até porque no futuro, jovens acríticos se transformam em adultos alienados, muito mais fáceis de serem manipulados por quem se impõe no poder. Essa é a grande missão do Bolsonaro, porque esse projeto do Bolsonaro, ele não termina com ele, ele vai ter uma continuidade. Se a nossa sociedade, infelizmente, continuar elegendo, né, esse espectro conservador da política, né, ou liberal conservador, como preferirem, se essa agenda liberal conservadora continuar no poder, o processo é de ignorantização da sociedade. Para que essa sociedade seja menos questionadora, tenha um senso crítico menos apurado, seja facilmente manipulada, e para que os governos, não só o do Bolsonaro, mas os outros que virem depois, que tiverem essa agenda de imposição da sociedade de mercado, que esses governos não tenham dificuldade de impor as suas agendas sobre o povo, porque vai ter um povo totalmente alienado e acrítico àquilo que é feito contra ele. Essa é que é a verdade, tá certo? E claro, junto a todo um projeto de emburrecimento da nossa juventude, vem também, né, o ataque às universidades federais, com a redução dos orçamentos. E, em especial, tá, em duas áreas. Primeiro, a ciência e tecnologia. Tanto que o único ministro que presta, na minha opinião, no governo Bolsonaro,
sem prejuízo do seu pensamento ideológico, que é o Marcos Pontes, né, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, já tem reclamado nos bastidores do poder da redução drástica da sua pasta para que ele possa implementar medidas de modernização tecnológica do país. Então ele fere a ciência e tecnologia e, pior, dentro das universidades, ataca o conjunto formado pelas ciências humanas. Então ele ataca a verba para cursos como Direito, Filosofia, Letras, Comunicação Social, História, Geografia, Ciências Sociais e até mesmo a Psicologia, que é um curso interdisciplinar, porque por mais que seja da área da saúde, ele tem íntima ligação também com os valores relacionados às ciências humanas. Então ele quer dar um tiro no peito dos departamentos de ciências humanas espalhados pelas universidades brasileiras. E atacando as ciências humanas, ele está atacando o quê? A intelectualidade brasileira. Mas por que ele está fazendo isso? Gente, por quê? Preste atenção. Darcy Ribeiro dizia, a crise na educação, ela não é, no caso, somente uma crise. Ela é um projeto. Então, quando o eminente professor Darcy Ribeiro dizia que a crise na educação era um projeto de poder, na verdade ele queria dizer o seguinte, que num processo, tá, a ideia era fazer da sociedade brasileira uma sociedade menos preparada intelectualmente para questionar o status quo. Essa que é a realidade. E o Bolsonaro, ele está reforçando esse projeto, né? Esse processo de emburrecimento na nossa sociedade. Por quê? Porque ele quer uma sociedade acrítica, desprovida de senso questionador. E claro, atacando a intelectualidade brasileira, ele consegue, por consequência, atacar também a formação de cidadãos questionadores no futuro. Se ele ataca as ciências humanas hoje, qual é a tendência, qual é a consequência disso? Que esses cursos fechem, ou que sejam oferecidos em menor quantidade. Com isso nós formamos menos intelectuais. Com menos intelectuais nós vamos ter menos pensadores. E com menos pensadores o senso crítico do nosso país se reduz. E com essa redução do senso crítico nós vamos ter menos cidadãos questionadores no futuro. Cidadãos que vão ser mais facilmente ludibriados e envolvidos pelas agendas de qualquer governo opressor que se desenvolver daqui para frente. Essa é a realidade e por isso que ele tem tanto ódio, tanta raiva dos nossos intelectuais e por isso que ele persegue tanto as ciências humanas. Mas se ele soubesse que as grandes nações do mundo só se desenvolveram porque tem a sua intelectualidade como pilar, como sustentáculo, ele não faria isso. Porque a França só é a França hoje porque existiram os iluministas. A Inglaterra só é a Inglaterra hoje, até mesmo no liberalismo econômico, porque existiu a escola britânica do iluminismo, os economistas ingleses e escoceses, certo? Se a Alemanha é um país desenvolvido hoje, é porque sempre teve uma intelectualidade fértil e forte. Se os Estados Unidos são desenvolvidos, é porque ele também sempre teve uma intelectualidade que fez o país pensar para frente. E outros países que se desenvolveram, a Itália, a Grécia, certo? A própria Rússia, tá? Todos esses países, né, ou chamados desenvolvidos, ou que mesmo não sendo desenvolvidos no aspecto econômico, tem um inquestionável conjunto de obras efetuadas no setor tanto filosófico quanto educacional e até mesmo científico. Esses países só conseguiram chegar ao seu desenvolvimento através da educação, do investimento em ciência e tecnologia e também de agraciamento e valorização da sua intelectualidade. Esses países só foram para frente no seu desenvolvimento graças às suas cabeças pensantes que vieram de uma atenção especial que os governos davam à sua formação intelectual. E atingir a intelectualidade é dar um tiro no coração da formação cultural do povo brasileiro. É dar um tiro no mínimo de capacidade crítica que ainda existe no nosso país. E com menos cidadãos questionadores, sem sombra de dúvidas, né, mais fácil construir um país em favor de uma elite em detrimento de marginalizados. Porque esses marginalizados muitas vezes são protegidos por trabalhos, né, de natureza críticas desenvolvidos pela nossa intelectualidade. Esse é que é o fato, tá certo? Outro ponto importante, tá?
A ignorantização é um processo que visa consolidar a dominação pragmática da cultura de divinização da sociedade de mercado, em detrimento do criticismo social. Ou seja, melhor uma sociedade pragmática que pense em desenvolvimento econômico do que uma sociedade que pensa. Essa é a realidade. Por isso o ataque aos intelectuais e às ciências humanas. Nós temos que ter uma sociedade que produza dinheiro, não que produza cabeças pensantes, não que produza ciência, não que produza tecnologia. Nós não temos que ter uma sociedade que discorra sobre os problemas econômicos do país. Não, nós temos que ter uma sociedade que seja subserviente a uma agenda e que, de maneira inquestionável, veja o governo apenas agir em prol de formar robôs acríticos a servir para o mercado. Essa é a realidade. Tá certo? E, em paralelo, se desenvolve aquilo que Max Weber já discorreu há séculos atrás. Certo? É o que nós chamamos de ética protestante. E não à toa que o governo Bolsonaro tem a sua base eleitoral formada pelos protestantes. E aí eu não estou querendo generalizar. Existe grande parte dos protestantes que faz oposição a esse governo. Mas a grande maioria desses protestantes, através de uma aprovação da agenda moral do governo, também legitimam a agenda econômica deste. Ou seja, o governo é uma troca. O governo implementa a sua agenda moral, como foi no caso da proibição do comercial do Banco do Brasil. E em troca, a população acredita na agenda econômica desse mesmo governo e acredita que esse governo vai ser o grande timoneiro da libertação do país no que concerne a sua estrutura econômica. O povo acredita de maneira alienada que ele é o grande salvador da pátria que vai transformar o país, né, o Brasil, num país desenvolvido. Vai transformar o Brasil num país rico, num país próspero, num país em que a sociedade não precisa mais de migalhas. A sociedade, através de um Estado mínimo, vai se tornar ela mesma autossuficiente. Que bonitinho. Mas o mundo real é bem diferente desse mundo ideal que está encalacrado na cabeça alienada de algumas pessoas. Infelizmente, essa é a realidade. Tá certo? E aí, quando eu falo da ética protestante, eu estou falando de um conjunto de valores que são muito claros, tá certo? Que valores são esses? Trabalho árduo, sem questionamentos, disciplina e subserviência ao capital. É a ótica do dinheiro, é a ótica do capital que vai transformar esse país. E é isso que essas pessoas acreditam. Uma agenda liberal conservadora, conservadora nos costumes e valores morais e liberal no desenvolvimento econômico. E assim o Brasil se transforma numa Noruega, numa Alemanha, quiçá nos Estados Unidos. Mesmo com toda essa subserviência do Bolsonaro frente ao Trump. Mesmo com Golden Shower. Mesmo com essas briguinhas idiotas e ridículas que existem entre os seus filhos e o setor militar do governo. Né? Aliás, esse conflito entre o Bozo e a vovó Mafalda, ou seja, entre o Bolsonaro e o Mourão, que eu já falei em um vídeo que eu produzi há mais ou menos 2 meses atrás, isso vai feder. Porque a própria esquerda vai se aproveitar disso. Ela vai tentar desconstruir o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, tá, dar espaço para o Mourão. Porque qual é a estratégia? A esquerda não vai chegar no poder agora. O campo progressista vai ficar mais de 3 anos fora do poder. Mas é necessário desconstruir o Bolsonaro, porque ele tem uma única qualidade, ele tem um capital político eleitoral muito forte, ainda, apesar de já ter perdido o apoio que ele tinha antes. Mas ele ainda tem um capital político eleitoral muito forte, formado em sua maioria por esses robôs acríticos que o sacraliza, certo? E que muitas vezes vem aqui comentar baboseiras, dizer que ele é ungido de Deus, dizer que ele é divinizado, que ele é o grande salvador da pátria, que foi enviado por Deus e bababá, um monte de palhaçada de babaquice, certo? Então esse povo alienado, né, desprovido de senso crítico e facilmente manipulável, é esse povo imbecil que dá legitimidade política eleitoral ainda ao Bolsonaro, certo? Então a esquerda vai tentar atingir esse contingente, vai tentar atingir o capital político dele. Mesmo que, por consequência, tenha que ver o Mourão no poder. Porque depois o Mourão, ele vai ser uma espécie de Temer. Ele não tem capital político eleitoral.